Boa noite, está a começar o programa Ponto por Ponto. Já sabe que todas as quintas-feiras tem um compromisso com a TV Sucesso após o jornal principal. Hoje, para debatermos os diferentes assuntos que marcam a atualidade, temos dois convidados, Julião Cumbane, que é representante da Frelimo, e também Armando Artur, que é representante do MDM. Boa noite, bem-vindos ao Ponto por Ponto. Boa noite. Obrigado pelo Para começarmos mesmo o nosso programa de hoje, que vamos sem dúvidas trazer um assunto que mexe e está a mexer não só com o governo moçambicano, mas com todos os moçambicanos no geral. Vou mesmo passar a palavra para Armando Artur para saber qual é o tema de escolha para hoje. Boa noite. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os telespectadores da TV Sucesso e ao mesmo tempo agradecer essa oportunidade que nos é dada para estarmos aqui, para trocarmos impressões, debatermos acerca de assuntos que interessam a nação moçambicana. Qual é o seu tema para debate? O tema que eu trago hoje para o debate é o projeto de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a situação da dívida moçambicana, que foi submetido pela bancada do Movimento Democrático de Moçambique, que é a minha bancada. Boa noite, Julião Cumbane. Qual é o tema que traz para debate? boa noite, telespectadores da TV Sucesso. Boa noite, felicidade. Cumprimento também o Armando Artur, que hoje vai fazer-me companhia aqui, no lugar daquela companhia que tenho tido habitualmente. Vamos ver como é que as coisas vão correr hoje, se vou conseguir falar ou não. Vai correr tudo muito bem, sem dúvida. O tema que eu trago como proposta para debate hoje é a ida do governo à Assembleia da República para esclarecer os contornos da dívida pública moçambicana. Uma vez que a palavra está mesmo consigo, vamos começar debatendo a ida do governo ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre a dívida pública. Por que a escolha deste tema? Porque é o tema atual. Quem lê jornais hoje, sobretudo os jornais da componente privada da comunicação social moçambicana, noticiários internacionais, jornais internacionais até, que se preocupam com assuntos que se passam em Moçambique, encontra este assunto. E hoje o governo esteve, hoje e ontem o governo esteve no Parlamento para esclarecer este assunto. Portanto, eu escolhi este assunto para debatermos aqui, por se tratar de um assunto que é mesmo atual sim, que é para podermos ver se a ida do governo ao Parlamento ontem e hoje serve para tranquilizar os nossos corações e para compreendermos melhor este assunto sobre a dívida pública moçambicana. Olhando para aquilo que foi, portanto, a programação desta sessão extraordinária, era este o tempo adequado para a ida do governo ao Parlamento? Bom, eu acho que o Parlamento, o Parlamento é um órgão de soberania do Estado moçambicano e se agendou esta ida ao governo numa sessão específica, numa sessão extraordinária como foi a que decorreu entre ontem e hoje, é porque os órgãos internos da Assembleia da República analisaram o assunto e acharam que era apropriado que este assunto fosse tratado de forma separada e não constasse outros assuntos de agenda da Assembleia da República, que vai reunir-se de novo daqui a mais ou menos uma semana e meia, a partir do dia 22 deste mês. Então, eu considero que foi uma decisão soberana da Assembleia da República e se assim decidiu, há de ser porque se viu que havia necessidade.
de separar este assunto de outros assuntos, talvez por causa da agenda. O meu par do painel poderá dar mais detalhes sobre isso, porque eu acho que ele tem mais conhecimento, porque está na Assembleia da República, tem mais conhecimento sobre os contornos que poderão ter sido levados aqui. Se a sessão fosse marcada para agora e não se deixasse esse assunto levado para lá. Talvez tudo o que eu possa dizer em relação à razão de ser agora e não mais tarde não passará de especulação. Mas o que eu acredito é que se levou este assunto para se discutir desta forma que foi discutido, foi por decisão soberana da Assembleia da República e por achar que isso era correto. Armando Artur, que avaliação faz destes esclarecimentos durante estes 2 dias por parte do Governo? Bom, muito obrigado. Eu antes queria recuar para aquilo que foi a convocação dessa sessão extraordinária para em 2 dias, ontem e hoje, discutirmos a questão da dívida, para esclarecimentos por parte do Governo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Governo perdeu uma oportunidade soberana de estar na Assembleia da República no momento em que foi solicitado pela primeira vez em abril. Um partido convocou o Governo, pediu à Assembleia da República para que o Governo viesse à Assembleia e explicasse aos moçambicanos o que efetivamente estava a se passar em relação a essa questão da dívida. Surpreendentemente, a pedido de um grupo de deputados do partido que suporta o Governo, convocou-se essa sessão extraordinária para se discutir essa questão da dívida pública. E tivemos o que nós tivemos. E quando me pergunta acerca da avaliação que faço em relação à explicação que o Governo veio dar aos moçambicanos, eu penso que, sem necessidade de esforço, nós podemos compreender que nesses 2 dias não tivemos qualquer coisa de novo. O Governo não foi suficientemente convincente em relação às modalidades em que essas dívidas foram feitas, os contornos e tudo o resto relacionado com esta dívida. Julião Cumbane, concorda que não houve nada de novo nestes esclarecimentos do Governo? Claramente não. Eu penso que esta sessão tinha uma agenda. Como sempre, todas as sessões têm uma agenda. A sessão tinha a agenda e acho que o ponto principal é aquilo que todos nós acompanhamos, era o Governo prestar, a partir do pódio da Assembleia da República, o esclarecimento devido aos moçambicanos sobre o contorno da dívida pública deste país. E este assunto foi discutido na Assembleia da República hoje. O Governo, depois de aparecer nos momentos anteriores a fazer briefings à imprensa sobre o que se passava disso, porque este assunto, como eu disse, está a ser matéria de notícia já quase que desde o princípio deste ano, se não mesmo quando se disputou o assunto da Imatum, desde meados do ano passado, nós estamos a discutir este assunto de forma tão frequente que até nos esquecemos que temos um problema, que é que temos irmãos que se fazem as estradas e fazem ataques a viaturas civis que se circulam por este país e isso está a causar problemas muito sérios à nossa economia. Portanto, este assunto é um assunto que, por qualquer razão de agenda, foi levado ao topo de todos os assuntos do país. Então, vamos discutir o assunto. Eu penso, voltando à sua questão, que esta sessão da Assembleia da República produziu coisas novas e bonitas. Pelo menos, pela primeira vez nos últimos tempos, vimos deputados a convergirem em relação à necessidade da formação de uma comissão de inquérito para investigar os contornos da dívida, de forma mais pormenorizada. Por isso é que eu acho que nós não deveríamos esperar que nesta sessão extraordinária, para além dos esclarecimentos que o Governo deu, houvesse quem tivesse que ficar convencido, porque era preciso saber o que aconteceu realmente, como o Governo apurou os factos. Porque já se disse, o Governo levou o tempo que levou para compreender este assunto. Ok? A primeira vez que apareceu uma bancada lá na Assembleia da República a pedir que este assunto o Governo fosse ao Parlamento para esclarecer isto aqui. A recusa não foi no sentido de que o Governo não tinha que ir à Assembleia da República. Foi-se dar tempo ao Governo para que pudesse organizar toda a informação que tivesse disponível, incluindo aquela que não tinha. Eu até me lembro que, quando esta proposta aconteceu,
na última sessão ordinária da Assembleia da República, parte dos membros do governo se encontrava fora do país, exatamente a procurar se inteirar melhor dos esclarecimentos desta dívida. E hoje, na Assembleia da República, nós ouvimos, ontem e hoje, nós ouvimos o governo a esclarecer e a responder às perguntas que foram colocadas pelos nossos parlamentares de forma exaustiva e clara. Daí que a sessão até tenha chegado a uma situação em que já não havia mais inscrições para se discutir este assunto, porque, na minha opinião, isso significava que os deputados tinham ficado satisfeitos com a explicação dada ao governo. Houve consenso de que é preciso formar uma comissão de inquérito. Há de ser tarefa dessa comissão de inquérito apurar todo o circunstancial sobre como é que esta dívida apareceu, por que não se foi ao Parlamento nesse momento, etc, etc. Mas, por este momento, houve uma coisa que se fez, é que se repôs a legalidade. Okay? E isto era muito importante que se fizesse. E eu penso que só este facto significa o reconhecimento de que as coisas não correram tão bem como deviam ter corrido no passado, pelas justificações que se apresentam, se são válidas ou não. A comissão de inquérito que vai agora ser criada, por proposta de todas as bancadas da Assembleia da República, é que vai nos indicar se havia ou não razões para que as coisas corressem como correram. E nessa altura poderemos exigir responsabilização, se apurar que houve dolo, se apurar que houve interesses privados metidos nisso, se apurar que houve promiscuidade dos governantes entre assuntos pessoais e assuntos de Estado. Isso tudo há de ficar esclarecido à medida que este assunto for investigado por esta comissão de inquérito que a Assembleia da República propôs que seja criada neste momento. Portanto, eu penso que produziu-se qualquer coisa. Uma é que houve consenso que é preciso formar comissão de inquérito. A segunda, e não menos importante, sim, a segunda e não menos importante é que foram ouvidos mais esclarecimentos, com mais clareza, sobre qual é a estrutura acionista de cada uma das empresas que contrataram dívida com o aval do Estado. E ficamos a saber tudo muito bem como é que estas coisas estão esclarecidas. Eu estou satisfeito, pelo menos por este momento, que o governo foi ao Parlamento e explicou aos moçambicanos o que são essas empresas, quais são essas dívidas, e agora vamos procurar saber por que foram criadas, da forma como foram criadas, com mais detalhes, e todos os outros detalhes que estão a faltar agora, que fazem com que determinadas pessoas digam que não estão satisfeitas com esta explicação, hão de surgir, porque é uma comissão que está a ser formada neste momento, que vai trabalhar nesse assunto. Artur, feito o esclarecimento por parte do governo, qual é, neste momento, o posicionamento do MDM face mesmo a esta sessão extraordinária? Eu queria mais uma vez, se me permitir, fazer um recuo em relação à questão da convocatória desta sessão extraordinária. Eu acho que é na Assembleia da República, onde estão os 250 deputados que são representantes do povo moçambicano, onde essas questões deviam despoletar. Todos os moçambicanos sabem que essa questão da instituição do governo para ir à Assembleia da República explicar sobre os contornos da dívida começou no Comitê Central. Eu quero acreditar que não é no Comitê Central onde esses assuntos são tratados. E se é o Comitê Central que diz para que o governo vá à Assembleia da República, então que essa explicação da dívida tivesse lugar lá no Comitê Central e não na Assembleia da República. E quando o meu colega diz que está satisfeito com as explicações que foram dadas e tudo mais, eu acho que de uma forma superficial pode até estar satisfeito. Então vamos ao concreto. Falou da estrutura acionista dessas empresas, nós queremos. Quais são os acionistas dessas empresas? Fala-se da Ematum, fala-se da MAME, fala-se da Proíndicos. Queremos os acionistas dessas empresas. O governo não tem a serenidade suficiente de dizer aos moçambicanos a quem pertencem estas empresas. Como é que foram contratados esses valores todos? De que forma? Fala-se de 850 milhões de dólares para a Ematum, 500 milhões de dólares para o Estado e 350 milhões de dólares para a própria empresa. O que é que se fez com este dinheiro? Os 500 milhões de dólares, onde é que estão? E eu quero acreditar que essa questão desses megaprojetos, que é a descoberta de petróleo, do gás e do carvão mineral, acho que veio despertar muito espírito de negócio nos nossos dirigentes aqui em Moçambique. Por via disso, quando se viram que estavam quase no fim do mandato, foram contratando estas empresas a pensar que estes grandes projetos poderiam dar alguma coisa.
como é que uma empresa como a Proíndicos, que nunca, em nenhum momento, trabalhou nessa questão de segurança marítima, e vai concorrer para essas empresas, vai pedir o empréstimo é concedido e depois não ganha o contrato. E querem que os moçambicanos paguem esta dívida. Eu acho que é um absurdo. O Estado devia reconhecer que cometeu erros, não remeter-nos a uma retórica, a falácias, para enganar e confundir a opinião pública. Onde é que já se viu confiar a defesa do mar a um privado? Isso é uma questão de soberania e uma violação flagrante à nossa Constituição. Como é que a dívida foi feita? Hoje, o primeiro-ministro, ontem, disse que o erro que foi cometido é que a informação relacionada com a dívida de Matum não foi partilhada na Assembleia da República. Não é isso que a Constituição diz. O meu colega deve estar a ler muito, há de conhecer muito bem a Constituição. A Constituição não fala de partilha, fala que a Assembleia da República tem que autorizar o governo a contrair dívidas, não é para partilhar informação. Quer dizer, nós fazemos as leis, juramos diante da Constituição o seu respeito e não cumprimos essas leis. Para que servem as leis? E depois dissemos que a lei é igual para todos. De que forma? Se as leis são para serem cumpridas, elas têm que ser cumpridas. Se nós fazemos as leis e elas não são cumpridas, então essas leis não passam de um mero conselho. E a ser um conselho posso seguir, assim como posso não seguir. E não me acontece absolutamente nada. E no caso dessas dívidas, as pessoas que contraíram essas dívidas não têm cara até hoje. Se calhar o meu colega que está mais informado há de conhecer as caras dessas dívidas. Eu quero exatamente ir nesta linha do meu parte do painel. No primeiro briefing que o governo deu à imprensa, a partir do gabinete do primeiro-ministro, foi explicado como é que estas dívidas foram contratadas por empresas que são chamadas empresas privadas, mas não são empresas privadas, são empresas públicas. E hoje foi repetida a explicação quando se falou da estrutura acionista destas empresas novas de que estamos a falar aqui. Foi repetido que estas empresas são criadas por outras empresas do Estado para fazerem serviço, que é um serviço, portanto, o tipo de negócios que estas novas empresas vão fazer é um negócio estratégico. Foi dito que empresas do Estado é que organizaram-se e viram que tinham atividades que podiam ser complementares umas das outras e decidiram criar a Ematum, decidiram criar a Proíndicos e decidiram criar a MAM. Portanto, estas empresas são todas elas acionadas, participadas por empresas que nós já conhecemos, Hemopescas, não sei. E o ministro das Finanças e Economia e Finanças disse hoje na Assembleia da República que não existem capitais privados, né, na estrutura acionista dessas empresas. Mas já existir, como se vai formar uma comissão de inquérito? Esta comissão de inquérito ainda vai trazer mais elementos sobre isto aqui. Por isso é que eu penso que estamos a fazer problema, um assunto que ainda não é tão grande problema assim. Houve um problema porque se criaram essas dívidas sem que o Parlamento soubesse. Está claro que há um reconhecimento, ainda que implícito, de que houve uma violação à lei e que é por isso mesmo que é preciso criar esta comissão de inquérito, exatamente para se poder perceber como é que a lei foi violada desta maneira, quais foram as motivações, o que é que se viu. Mas o primeiro-ministro apareceu a explicar que este assunto não foi levado ao Parlamento no devido tempo, por razões de nós termos no Parlamento um partido armado e, portanto, terem havido sensibilidades que disseram nessa altura, quando as decisões foram tomadas, que talvez é melhor a gente não levar o assunto ao Parlamento. Nessa altura, o governo que contratou essas dívidas aqui, não é o governo que está em funções hoje. Por isso mesmo é que este governo que hoje está em funções precisou de tempo para poder se inteirar melhor dos dossiês antes de aparecer na Assembleia da República a fazer isso. Não é porque houve recusa. E eu não penso assim que o governo tenha perdido alguma oportunidade naquele tempo. O governo, naquele tempo, quando este pedido foi feito para ir ao Parlamento, já estava a investigar este assunto. O que o governo fez foi ter, de facto, tempo suficiente e a única coisa que aconteceu, que eu saiba, no Comitê Central da Frelimo, foi se reforçar esta coisa de que é preciso que o governo seja chamado à Assembleia da República para que explique isso. Mas já o governo estava a trabalhar nisso porque sabia que uma vez o assunto despoletado, era preciso que o governo soubesse se explicar
necessariamente aos moçambicanos. E esse exercício o governo fez e continua a fazer até agora. Até criou novas coisas agora, novos departamentos, que é para tratar de lidar com estas empresas para garantir que elas possam entrar em atividade comercial, no sentido de as dívidas que ainda os seus não começaram a vencer, não terem que começar a vencer sem que as empresas tenham fundos para pagar as suas dívidas e terem que pesar de novo sobre o Orçamento Geral do Estado. Portanto, está tudo bem esclarecido. Quem acompanha este assunto com a necessidade de compreender o que está a acontecer, está satisfeito com os passos que estão sendo dados até agora. Portanto, eu não estou a perceber porque que temos que continuar a dizer que a informação que foi prestada, porque não satisfaz, porque a informação que está a ser prestada na fase em que cada vez que se faz um trabalho fica madura. Cada vez que faz um trabalho fica madura. Portanto, não é verdade que essas empresas são privadas, porque isso não se disse, não se sabe não. Até eu acabo de dizer agora que o Ministro das Finanças disse isso, disse que quem participa estas empresas são outras empresas. O que se disse mais, que é preciso que fique claro aqui, é que estas empresas são regidas por direito privado. Tal como a Sociedade de Notícias, por exemplo, é regida por direito privado. A Imose, por exemplo, é uma das empresas que também é regida por regime. Mas são todas empresas públicas. Okay? Porque as empresas que acionam estas outras empresas são empresas do Estado também. Portanto, não há capitais privados aqui. Ainda não consegui ver a quem é que eu posso acusar de promiscuidade nos negócios do Estado, por tentar se meter nos negócios do Estado, até essa comissão de inquérito apresentar provas, e se for necessário, como alguns até sugerem, um momento só, se for necessário, como alguns até sugerem, pode ser que se formem, se a sociedade civil assim quiser entender, pode se organizar para contratar um outro tipo de auditoria forense, por exemplo, a estas dívidas, exatamente para trazer mais verdade que se pensa que possa ser escondida pelo governo. Mas eu não estou a ver nenhuma verdade. Com a vossa explanação, ficou claro que houve aqui violação da lei. O que se pode esperar do trabalho da Procuradoria-Geral da República, Armando Astor? Bom, o que é que se pode esperar do trabalho da Procuradoria-Geral da República? Essa pergunta remete-nos à questão da descentralização do poder do nosso país. O colega esteve aqui a falar destas empresas, da Ematum, da MAM, da Proíndicos. Essas empresas existem efetivamente? O que é que elas fazem? Qual é o lucro que essas empresas já apresentaram? O Ministro da Economia e Finanças, na audição que teve em sede da Comissão de Plano e Orçamento, falou das transferências que foram feitas a 100% para o fornecedor. Você faz uma transferência a 100% para um fornecedor e não pede garantias, nem garantias de pagamento, garantias bancárias, nem garantia de qualidade. Resultado, alguns barcos vieram e estes tais barcos não respondem aos padrões internacionais e tiveram que enviar os barcos para a África do Sul para serem reestruturados para responder aos padrões internacionais. O que é que estamos a dizer e o que é que estamos a fazer? E pedem-nos hoje para inscrevermos essa dívida na Conta Geral do Estado de 2015. Como é que é possível? Por que que isto vai ser chamado agora de dívida soberana? Quem é que autorizou? Quem é que tem a soberania? Onde é que reside a soberania? Reside no povo. E o povo tem os seus mandatários, que são os deputados da Assembleia da República. É a partir dali que penso que deveríamos chamar essa coisa dessa dívida de dívida soberana. De soberania não tem nada. É um valor que foi levado para responder e beneficiar interesses particulares. Por que que tem que ser os moçambicanos hoje a pagar a fatura? E dizem mais, que esta dívida não vai ter implicação nenhuma no custo de vida dos moçambicanos. É possível. Se nós provarmos, se for visto, que já está visto, que a Ematum hoje não tem dinheiro para pagar salário aos seus funcionários, é o Estado que vem injetando um fundo de maneio, não tem custos na vida não tem custos na vida da população, tem custos. Se for provado que essas empresas não vão conseguir pagar as suas dívidas, certamente tem que se tirar do orçamento do Estado. Então, há uma série de coisas aqui que estão sendo muito mal explicadas, são questões muito sérias, que tocam com a vida de todos os moçambicanos. Hoje, porque vivemos na cidade, temos aquilo que temos um relativo poder de compra, não sentimos isso. Mas aquele povo que anda de chapa hoje todos os dias, que compra o pão todos os dias, este é que sente, e já começou a sentir. Nós somos um país eminentemente importador, não exportamos quase nada. Vamos lá ver como é que está o dólar hoje.
a depreciação do nosso medical. Então não vamos brincar aqui com coisas sérias. Vamos aqui assumir que esta questão da dívida, que se chama pública, ela não tem nada. Há um grupo de pessoas que roubaram dinheiro dos moçambicanos. Esses é que têm que ser responsabilizados. Então não venhamos aqui dizer aos moçambicanos que esta é uma dívida soberana. A soberana não tem nada. Como é que se vai emitir garantias, um Estado emitir garantias para um privado? E hoje nós temos que pagar. Aqui um diálogo mais inteligente entre nós, no lugar de pergunta-resposta, pergunta-resposta. Acho que o debate vai ter mais interesse assim. O que eu estou a perceber é que a razão de todo este barulho é que alguns de nós estamos desconfiando que o fato desta dívida ter sido escondida não há de ser pelas razões que o Primeiro-Ministro já indicou no briefing que deu à imprensa a partir do seu gabinete. Que é porque nós temos no Parlamento um grupo de moçambicanos que são parlamentares, não são nossos representantes, mas que entretanto de dia estão no Parlamento e ao mesmo momento até à noite e estão nas ruas, e mesmo de dia até nas ruas, a fazer tiros contra cidadãos que circulam e por isso mesmo quase que paralisaram a economia do país. Portanto, é muito complicado. Agora, a comissão de inquérito que se diz que foi criada agora, nós devemos acreditar e esperar que traga elementos que façam ver que havia... Um momento, não, que façam ver nós temos, que é teremos um espaço mesmo para falar, teremos um espaço onde vamos falar da comissão de inquérito. Sim, está bem. Então, eu não estou falando da comissão de inquérito. Quero simplesmente dizer o seguinte, é que a insistência em se dizer que o governo não deu esclarecimento satisfatório é uma perca de tempo, porque nós temos que dar tempo ao tempo também, para que os assuntos fiquem maduros. E este assunto sobre estas dívidas comerciais dessas empresas vai ficar maduro, está cada vez mais a ficar maduro. E isto é bom. É um bom exercício até para o crescimento da nossa democracia, se nós olharmos para isto aqui de forma construtiva. Agora, estraga-se tudo quando a gente começa por pensar assim, se esconderam é porque alguém queria roubar dinheiro. A partir desse momento, não fazemos uma análise fria e correta sobre este assunto, porque vamos ficar presos na ideia que é artificial, é da nossa cabeça, de que alguém queria roubar dinheiro. Se calhar não é isso. E se alguém queria roubar dinheiro, também vamos descobrir, porque agora estamos a investigar este assunto, não é? É por isso que as bancadas concordaram que é preciso criar uma comissão de inquérito. E se for necessário, se não ficarmos satisfeitos com os resultados da comissão de inquérito que vai ser criada, mas vamos tomar outro tipo de medidas até que este assunto fique claramente esclarecido. Essa é a primeira parte da minha intervenção. A segunda parte é sobre esta ligação que se faz entre estas dívidas e a subida do custo de vida. Eu tenho estado reiteradamente a dizer, é verdade que a dívida pública tem um peso no bolso do cidadão, ok? Mas não é a causa principal do custo de vida, do subir do custo de vida neste momento. Não é. É mentira dizer-se que as dívidas da Ematum, da Proíndicos, etc., são a causa do aumento do custo de vida. Essa mensagem é mentira. E nós, as pessoas, não devemos aceitar isso. O que está a fazer o custo de vida aumentar aqui, os ataques de Renamo são a causa principal. 1. 2. Por que os ataques de Renamo são a causa principal? Porque não permitem que as pessoas circulem. As pessoas agora não fazem negócios. O milho o amendoim de Nampula não chega aqui. Os frangos daqui não chegam a Lixinga. E se chegam depois de uma semana, os custos de transporte são elevados agora para quem se aventura a fazer transporte porque ninguém quer entregar os seus meios a serem destruídos como estão a destruir meios dos nossos compatriotas aqui pelas matas de Moçambique. Então, este assunto faz com que o feijão aqui tenha um preço mais alto do que tinha antes, o frango em Lixinga tenha preço mais alto do que tinha antes, etc. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre a carestia desta vida, já foi dito isto muitas vezes. A economia mundial, toda ela neste momento está em recessão. Os preços dos principais produtos de exportação baixaram e muita pessoa está a tirar dólar por aí para fazer compras de não sei quantos, até estoques de certas coisas como combustíveis, etc. Isso está a fazer com que o dólar seja escasso. Há muita gente que está à procura de dólar neste momento. Isso é um esquema que o governo americano, que é o dono do dólar, juntamente com os seus, com os grandes agentes da sua economia, devem ter decidido no sentido de fazer com que a economia americana também pudesse levantar, porque a América esteve com falta de dólar na sua própria economia neste momento. É preciso que de alguma forma este dólar seja recuperado. E a maneira de que encontram eles, que dominam o mercado internacional, é por isso mesmo que o dólar é moeda de troca internacional, é manipular os preços dos principais produtos de exportação e importação.
elevam os preços das importações e baixam os preços das exportações dos países que não fabricam o dólar. Isso faz com que, neste momento, os nossos agentes econômicos aqui não possam encontrar dólar no mercado. Essa é a segunda causa. Um momento só. Essa é a segunda causa. Essa é a segunda causa. A terceira causa é que nós não produzimos bastante para não dependermos muito do exterior. Porque se produzíssemos bastante para comer aqui, então os nossos comerciantes não haviam de precisar de fazer importações. Nós teríamos reservas sempre no Banco de Moçambique, que é moeda estrangeira. Portanto, e depois há o problema da dívida. Quer dizer, não é só a dívida. É preciso, quando nós falamos sobre este assunto, não apontarmos a dívida como a causa principal. Porque até se for por causa da dívida, só venceu uma. O Estado só interviu agora para a Ematum. Mas ainda não interviu, ainda não acionou as garantias que deu a Proíndicos e a MAM. Ainda não assinou. Portanto, estas outras dívidas que apareceram depois da dívida da Ematum ter sido discutida amplamente a nível nacional, essas dívidas ainda não se fazem sentir no orçamento do cidadão. Portanto, não se pode, é mentira. É grande mentira que estão nos a dizer esses nossos políticos que andam aqui, quando dizem que a dívida é a causa principal da elevação dos preços nos mercados nacionais. É mentira. O colega pensa que está a perder a serenidade. Quando cheguei aqui, estava a conversar consigo como uma pessoa mais velha e estava à espera que fosse aprender muito mais. Agora estamos em gritarias e não estamos a nos entender. Eu penso que não fica bem estar aqui a escamotear a verdade. Vamos discutir o assunto que temos. Eu não tenho que me ensinar como é que eu tenho de falar. Não vale a pena. Aí já não vamos... Não tenho que me ensinar como eu tenho de falar. Não lhe estou a ensinar. Eu não lhe ensinei como falar. Não te ensinei ao Arturo. Não faço isso. Eu estou a dizer que não é verdade que a dívida... Não é verdade que a dívida é a causa da elevação dos preços. Se achar que a dívida é a causa da elevação dos preços, então justifica. Construtivas, não pode. Os pontos de vista não vamos discutir eu aqui. Vamos discutir o assunto, impacto da dívida pública no bolso do cidadão. Não é verdade. A única coisa que eu gostava de dizer e deixar claro é que a grande mentira são estas empresas. Estas empresas é que são uma grande mentira. As empresas existem. Por que é que nós vamos defender o indefensável? As empresas existem. Estamos a passar vergonha, foi indicado fazer hoje. um papel de ridículo diante dos moçambicanos a defender essas empresas. As empresas temos existem. que pagar essas empresas não produzem. Vamos vender o patrimônio dessas empresas para devolvermos o dinheiro. Se não existem, onde é que está o patrimônio da empresa? Onde é que está o patrimônio das empresas? Não pode existir patrimônio e não existir empresa. Se reconhece que há patrimônio e quer que esse patrimônio seja vendido, implicitamente está a dizer que as empresas existem. Agora, diga uma coisa que é verdadeira, que algumas delas não estão a produzir. Isso é correto. Qual é que não está a produzir? A Proíndicos, por exemplo, o que é isso, Proíndicos? A Proíndicos é uma empresa que foi criada para vender serviços de segurança na costa marítima. Na costa marítima. Exatamente. Repare a para vender serviços de segurança na costa marítima. Isto é uma violação flagrante da Constituição. Não é. Não é? Não é. Quem é que defende a costa? Onde é que está a nossa Marinha Guerra? A empresa é da defesa. Não é a empresa da defesa. A defesa é que decidiu. A defesa é que decidiu que tem que criar esta empresa exatamente para fazer o quê? Para ajudar o Estado a gerar os recursos que são necessários para esta instituição funcionar como deve ser. Eu queria convidar o colega a visitar a Constituição, que é bom para refrescar a memória. Eu acho que provavelmente sim, mas tem que fazer. Eu acho que agora visito sempre. O que é que eu estou a dizer aqui que é contrário à Constituição? Não é nada ridículo aqui, meu amigo. Quem é que defende? A questão do mar é uma questão de soberania. Sim, é por isso mesmo. Então vamos vender a soberania a um privado. As empresas são do Estado. São do Estado as empresas, não são privadas. Já não são privadas. Um momento só. Perceba bem isto aqui. O Estado criou Proíndicos, criou a Ematum e criou a MAM para prestar serviços ao próprio Estado. Até para ajudar o Estado a gerar renda, para que o Estado não tenha que depender só dos impostos de pessoas e do conjunto de empresas que existem agora. O orçamento que a renda dessas empresas há de ser utilizada especificamente para a defesa. Foi criada para e vai ajudar a aliviar também... Ganhou de que empresa? Não percebi? A Proíndicos, o que é que ganhou? A Proíndicos, o que ganhou em termos... O primeiro-ministro disse agora. Uma empresa. O primeiro-ministro disse na Assembleia da República não sabe nada e o ministro da Economia e Finanças também disse que essas empresas estão neste momento a negociar contratos. Que perdeu o concurso
Porque nos termos de referência, essa empresa não tem experiência nenhuma. Apoiando Essas multinacionais contratos nunca agora e vai haveriam deixado ganhar. o seu grande investimento nas mãos de uma empresa inexperiente. Eu gostava de ter o vosso Apoiando que foi parecer. dito, está a negociar contratos agora de prestação de serviço. E Eu vai gostava- ganhar. eu gostava de ter vai o vosso ganhar porque está a parecer. decorrer uma atividade muito gostava de intensa ter o econômica vosso aqui na nossa costa vosso aqui. parecer em Apoiando que relação se a não uma pode questão. ficar sem ganhar nenhum desses concursos, com os recursos que agora tem, com os ativos que reconhece agora, que esta empresa tem, não vai ficar sem poder ganhar um concurso para a proteção de navios, por exemplo, para a proteção de plataformas de exploração de gás e petróleo na nossa costa. Não vai ficar sem poder ganhar nenhum desses concursos. Nós podemos ver isso mais lá à frente. Essas empresas não foram criadas assim do nada. Houve um estudo de viabilidade econômica. Agora, o que se diz neste momento é que por causa da conjuntura internacional ter mudado e por causa dos atrasos que estão-se a verificar no projeto de exploração de gás natural, por exemplo, na bacia do Rovuma, é preciso que os planos de negócio dessas empresas sejam revistos para se adaptarem à situação atual. Portanto, as empresas existem, existe a dificuldade delas produzirem, correto. Temos que falar verdades aqui, não temos que dizer, não, criaram as empresas porque queriam roubar dinheiro. Temos que compreender o fenômeno. O fenômeno que nós tínhamos é que a nossa costa não era protegida e agora tem que ser protegida. E temos que tirar o melhor proveito das riquezas que nós temos na costa. Eu quero perceber uma outra questão das partes. A Renamo defende que o atual governo deve se distanciar totalmente desta dívida e responsabilizar o anterior governo. Armando Artur, como é que olha para este posicionamento da Renamo? Eu acho que é muito complicado eu ter que falar da Renamo agora. Vamos falar, não da Renamo, mas do posicionamento que tem em relação ao dizer que quem deve se responsabilizar por esta dívida não é o atual governo, mas o governo anterior. Como é que olha para esta ideia? Eu acho que esta ideia remete-nos a essa questão da responsabilização. Enquanto nós não termos essa cultura de responsabilização, de transparência e de prestação de contas, vamos estar sempre mergulhados nesta mescla de dúvidas em que não sabemos. Fizemos uma pergunta hoje, bem a propósito, fizemos uma pergunta hoje ao Primeiro-Ministro. Quem é que contratou esta dívida? Quem é o autor? É o anterior ou o atual governo? Esta é uma pergunta que não foi respondida. Mas temos aqui uma questão de transição. Falarmos do anterior e do atual governo. Há membros do atual governo que estiveram no anterior governo, que também têm culpa no cartório, que devem, alguns, serem chamados a responsabilidade. E outros estão aí a ombrear connosco na Assembleia da República. Mas aqui está uma questão muito interessante e boa, que o meu colega aqui o meu par de painel está a levantar. As bancadas entraram em consenso. Vamos criar uma comissão de inquérito. Bonito. Se nós agora queremos todas as respostas, antes da comissão de inquérito fazer o seu trabalho, a comissão de inquérito é criada para fazer o quê? Quer dizer, tem que haver coerência alguma aqui. Quer dizer, agora, por exemplo, queremos saber como é que as dívidas foram criadas. Esta é a pergunta que a comissão de inquérito tem que responder. Okay? Quem foi responsável? Esta é a pergunta que a comissão de inquérito tem que responder. Okay? E depois, por que não se deu foi a Assembleia da República? Esta é a questão que a comissão de inquérito tem que levar para este inquérito que vai fazer. Quer dizer, todas essas perguntas que nós estamos a fazer agora, estamos a levar a carroça à frente dos bois. Não pode ser assim. A gente não pode ir a lado nenhum com isto. E é por isso que estamos a fazer alaridos que não são corretos na opinião pública. Estamos a levantar um problema que, apesar de ser sério, a forma como a gente levanta não é correta e cria divisões entre nós, sem necessidade. E num momento difícil. Estamos a abandonar o governo, estamos a criar muita confusão nas cabeças dos nossos dirigentes. Alguns até estão a dormir com dores de cabeça e pode ser que, sendo competentes, agora possam estar a pensar em deixar o governo para poderem ficar mais sossegados, não sei quanto. O que nós queremos com este barulho, no fim de contas, é destruir aquilo que está a ser bem feito. E isto aqui é, ao que me parece, isto é a agenda da nossa oposição, porque a nossa oposição sempre funcionou como para obstruir. A oposição não tem que funcionar para obstruir. A oposição tem que funcionar para fazer as coisas andarem bem. É correto que se tenha levantado esta questão e a oposição tenha ficado o pé. Vamos, queremos esclarecimento, estão a aparecer esclarecimento. Agora, a oposição não tem que dizer, colocar a frente da cabeça. Agora temos que responsabilizar. Está bem, vamos responsabilizar, mas temos que saber quem é responsável. De facto, estas dívidas que estamos a falar agora, não foram criadas por este governo. Muito embora haja neste governo indivíduos que fizeram parte do governo passado, esses indivíduos não são representantes do governo passado. Eu quero mesmo perceber essa questão. Não são representantes do governo passado. Deve o atual governo carregar a cruz ou não? Deve o atual governo
carregar essa cruz onde... Recebeu o testemunho, tem que carregar esta cruz. Não pode não carregar esta cruz, porque seria antipatriótico. Não pode se distanciar dos dossiês do outro governo, a menos que... O que vai acontecer é o seguinte, esse governo não pode se distanciar da agenda do governo, porque nós estamos a continuar a governação. É isso que vai acontecer. Mesmo que fosse outro partido a chegar ao poder, não fosse a Frelimo, que sempre governou, teria sempre que receber as pastas para dar continuidade ao barco. E poder concluir o que foi começado antes, para poder começar com a sua própria agenda. Portanto, assumir ilegalidades tem que se assumir, mas a comissão de inquérito tem que saber como é que isto deve ser assumido e quem tem que ser responsabilizado, se for preciso responsabilizar alguém. É por causa disso que essas coisas todas estão a acontecer. Estou a gostar muito da forma como a oposição está a agir no sentido do assunto ser esclarecido, mas não estou a gostar da forma como a oposição está a agir para obstruir o governo de trabalhar. Isso já não pode, isso já não é patriótico. Portanto, esses partidos que estão a fazer isso não são partidos patrióticos. Um partido, eu penso que... Vai mesmo encerrar o tempo? Um partido, vai mesmo quando encerrar faz o tema. o seu manifesto eleitoral e tudo isso e assume o poder, ele tem que também garantir essa questão de continuidade, de passagem desse testemunho, mas de coisas que são legais. Um governo assumir ilegalidades porque tem que passar o testemunho, eu acho que isto é bastante incoerente. Mas ninguém... É incoerente, é incoerente. Mas a comissão de inquérito é para fazer o quê? Não é para apurar o grau de responsabilização? Voltamos já para falar... Por que o governo foi à Assembleia da República? Para explicar a dívida, então, devia ficar à espera da comissão de inquérito. Não percebi? Devia ficar à espera da comissão de inquérito. Não. Nós voltamos já para falar da comissão de inquérito. Para a Assembleia poder ter Nós matéria voltamos já para falar da comissão de inquérito. Assim. Voltamos já para falar da comissão de inquérito no segundo tema deste programa, que é mesmo na segunda parte do nosso programa. Vamos já sair para um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já.